E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Babi Venturotti, esse é o terceiro vídeo oficial desse canal e foi um vídeo pedido por vocês lá pelo Instagram. Eu perguntei quais eram os próximos vídeos que vocês queriam ver por aqui e o vídeo mais votado e mais pedido foi como que eu posso levar a palavra de Deus através do meu trabalho, como que eu posso usar o meu trabalho para levar a mensagem de Jesus, para levar a palavra de Deus até as pessoas através daquilo que eu faço. Esse é um tema que eu amo falar, é algo que eu tenho me aprofundado cada dia da minha caminhada com Jesus e eu sei que é algo difícil, complexo de colocar em prática às vezes, mas eu tenho algumas coisas, alguns pontos importantes de coisas que eu aprendi ao longo desses anos e eu acredito que isso vai te abençoar. Então já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ter essa clareza e fica por aqui pra gente aprender um pouco mais sobre isso, beleza? Então como que eu posso usar o meu trabalho para levar a palavra de Deus se eu entendo que essa é a melhor coisa, a melhor mensagem que eu tenho para comunicar através da minha vida e em tudo que eu faço? Esse é o grande, o maior, talvez, desejo de todas as pessoas que encontram Jesus e que conseguem enxergar que Ele é a melhor coisa que acontece nas nossas vidas. Quando a gente recebe um presente muito bom, muito bom, e a gente sabe que aquilo é grandioso demais pra gente usufruir sozinho, a gente quer chamar os amigos para compartilhar. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, e por muitos anos, caminhando com Jesus, eu tive esses questionamentos, eu preciso falar de Jesus para as pessoas, eu preciso comunicar o Evangelho através de tudo que eu faço, aonde eu vou, a gente se empolga com isso, porque a gente reconhece que Deus é o Senhor das nossas vidas. Então, existem algumas coisas que podem facilitar e outras coisas que podem atrapalhar um pouco essa comunicação da mensagem de Jesus. E eu separei 3 pontos para a gente começar a conversar sobre isso. E o primeiro deles é que nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos parar de segmentar a nossa vida entre sagrado e profano. No domingo, nos cultos de quarta ou quinta, não sei qual dia do culto da sua igreja no meio da semana, nos cultos de oração, nas vigílias, nas reuniões, a minha vida ela é santa. E no meu trabalho, eu me comporto ou eu tomo atitudes que não revelam aquilo que eu estou experimentando dentro da igreja, dentro de uma caminhada com Cristo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos analisar na nossa própria vida, a respeito de como que eu posso comunicar a mensagem da palavra de Deus para as pessoas que estão ao meu redor, é observar se eu estou fazendo essa separação. Se eu, na minha mente, só é sagrado aquilo que está relacionado à igreja e à comunhão da igreja, que são excepcionalmente importantes, mas igualmente importante é a nossa vida no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos estudos, porque nós precisamos, através do nosso comportamento cotidiano, revelar o caráter de Deus. Caso eu esteja pensando, talvez inconscientemente me comportando de maneira que na igreja eu sou uma pessoa e fora da igreja eu sou outra, como se eu tivesse 2 vidas, eu preciso começar a corrigir essa postura. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é obedecendo a palavra de Deus. Porque, cá entre nós, se você se diz cristão, você vai aos cultos, você recebe bênçãos de Deus, palavras que têm o poder para mudar a sua vida e a sua história, e você não obedece essas palavras debaixo de um direcionamento do Senhor, tem alguma coisa errada. Sabe, é muito precioso quando a gente recebe algo de Deus, que a gente alimente a nossa fé aplicando aquilo que a gente está recebendo na nossa palavra. Um dos tesouros mais preciosos que a gente pode ter na nossa caminhada com Deus é ter o coração ensinável. E esse coração ensinável, ele vai começar a se desenvolver na nossa vida a partir do momento em que a gente baixar a guarda e permitir que Deus, ele trabalhe na nossa vida, mas a gente precisa obedecer e confiar que aquilo que a palavra de Deus está falando para nós, que é verdade, que é o melhor caminho, é realmente isso. Então nós precisamos, primeiro ponto, observar se nós estamos separando a nossa vida entre sagrado e profano e achar que a nossa vida fora da igreja ela é menos santa do que a maneira como nós nos comportamos nas reuniões,
O segundo ponto é obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela precisa ser soberana sobre a nossa vida. Eu não posso me guiar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, por oportunidades, por outras situações, pelo desespero às vezes, pelo medo das circunstâncias difíceis. A gente não pode se mover por essas circunstâncias. A gente precisa se mover pela palavra de Deus. Então, se eu consigo entender que a minha vida ela é consagrada ao Senhor em todos os aspectos, em todas as áreas, 24 horas por dia, o tempo todo, e eu estou em obediência à palavra de Deus, então eu vou começar a ter um comportamento que é o terceiro ponto, que é tendo uma postura de filho de Deus. Porque os filhos, eles são aqueles que têm acesso a tudo aquilo que o Pai tem. E o nosso Deus é um Pai grandioso, majestoso, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele cuida de nós. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós permitimos que o Espírito Santo Ele trate o nosso coração. A gente começa a se comportar como filho de Deus em qualquer lugar que a gente for. Isso tudo é para dizer que nós precisamos ter o nosso caráter transformado por Jesus. Essa é eu acho que uma pequena introdução de algo muito maior, sabe? Que esse assunto me empolga e é algo que eu vivi na prática e venho vivendo, aplicando as verdades que eu acredito da palavra de Deus para minha vida como um todo e não apenas na minha vida profissional. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que pregar a palavra de Deus ou usar o nosso trabalho para levar a palavra de Deus para as pessoas não necessariamente vai me fazer pregar o evangelho dentro do meu trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam. Hoje eu, Bárbara, comunico mensagens da palavra de Deus através do meu trabalho, principalmente no Instagram como ilustradora, para comunicar verdades bíblicas, porque é algo que eu me identifico e foi um direcionamento que eu senti de Deus. Eu comecei a compartilhar mensagens a respeito da palavra de Deus. Ali as pessoas começaram a se identificar e tem sido uma bênção e eu tenho sentido paz nisso. Mas a Bárbara que trabalha para outros clientes fora das redes sociais, que estão me contratando pelo serviço que eu presto de design, de ilustração, precisa ser alguém que antes de pregar vai ser alguém que vai cumprir com o que precisa ser feito da maneira correta, com integridade, cumprindo os prazos, atendendo bem os clientes. Toda essa postura de fazer as coisas com paixão, com amor, de saber lidar com o cliente, de saber ouvir o cliente, as pessoas com quem eu estou trabalhando, tudo isso por si só, em silêncio, sem mencionar a palavra de Deus, fala sobre Jesus. É isso que a gente precisa enxergar. Não necessariamente você vai precisar pregar versículos bíblicos ou entregar uma palavra para as pessoas que estão trabalhando com você todos os dias. Às vezes, simplesmente por ser alguém que sabe ouvir ordens do seu chefe, que sabe lidar com situações difíceis, isso vai chamar a atenção das pessoas. E muitas vezes o Senhor ele vai te dar oportunidades específicas para falar sobre Ele em situações que alguém talvez está precisando de ajuda e essa pessoa vai te procurar e vai pedir para que você conte como você lida tão bem com as situações, de onde você tira maturidade, de onde você tira criatividade. Então muitas vezes nós vamos revelar o caráter de Deus através das nossas atitudes no nosso trabalho. Porque não adianta a gente pregar a palavra de Deus para as pessoas no nosso trabalho se a gente chega atrasado todo dia, se a gente não tem compromisso com as nossas tarefas, se a gente faz as coisas de qualquer jeito, se a gente se comporta de uma maneira preguiçosa no nosso trabalho, se a gente passa o dia inteiro na empresa mexendo no telefone, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram e não está cumprindo com aquilo que precisa ser feito, a gente está tomando atitudes que são exatamente contra ao nosso discurso. Então, as nossas atitudes, elas vão falar sobre a palavra de Deus muito antes da gente abrir a boca e pregar. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Uma outra questão sobre vida profissional e levar a mensagem de Deus através daquilo que a gente faz é a respeito da excelência, da competência. Nós precisamos nos comprometer em nos qualificar diante daquilo que nós estamos fazendo. Eu estava lendo um livro um outro dia que se chama Chamados para Criar. Eu não sei se você conhece esse livro, mas
Vale muito a pena a leitura, e o autor falou exatamente sobre esse ponto, e aquilo mexeu muito comigo. Ele dizia que ele tinha plena convicção de que da carpintaria de Jesus, o carpinteiro, não saía absolutamente nenhuma gaveta, nenhuma cômoda torta. Imagina Jesus trabalhando durante boa parte da vida dele numa carpintaria, com excelência, tenho certeza, porque ele era o Deus vivo. Então, não faz sentido o Deus vivo se comprometer a trabalhar 80% da vida dele em algo que ele não está colocando paixão, em algo que ele não está colocando excelência. Então, nunca imaginaria sair uma gaveta emperrada de uma cômoda, de um armário da carpintaria de José Jesus. Fica aí a reflexão. Mas aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, uau, eu preciso buscar excelência naquilo que eu faço. Eu preciso ter competência para fazer as coisas que eu estou me propondo a fazer. Então, muitas vezes, a coisa mais espiritual que a gente vai fazer é estudar, é tirar tempo para se qualificar, é realmente buscar conhecimento para que a gente domine o nosso trabalho, para que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, ser competentes naquilo que nós fazemos. Se eu sou uma ilustradora, eu preciso estudar para que eu me torne uma ilustradora de qualidade, para que os meus clientes eles se sintam satisfeitos naquilo que eles estão recebendo. E nós precisamos entender também que Deus ele se alegra com o nosso trabalho, não porque ele precisa do nosso trabalho, sabe? Deus, eu tenho plena convicção, por exemplo, de que Deus ele se alegra com o trabalho de um sapateiro, não porque ele precisa de sapatos, mas porque aquele sapateiro está servindo outras pessoas. E se for um homem e mulher de Deus que está fazendo isso com paixão, ele está servindo as pessoas com o melhor sapato que ele pode entregar. Ele está servindo com paixão, ele está fazendo com amor. Então, independente de qual área você escolha trabalhar, faça isso para a glória de Deus, faça isso com paixão, faça isso com excelência, faça isso com temor, consagre a Deus o seu trabalho, ore a Deus pelo seu trabalho, para que você tenha sabedoria para lidar com as situações, com clientes, com patrões, com colegas de trabalho, e isso por si só vai refletir a glória de Deus. E aí, eventualmente, se surgirem oportunidades de você se portar como homem e mulher de Deus para comunicar aquilo que Deus está falando com você, para entregar uma palavra para alguém, para levar uma mensagem talvez de conforto para algum colega de trabalho que está precisando, tem alguém na sua empresa, na empresa que você trabalha, passando por uma dificuldade, que você seja a pessoa que vai levar a mensagem de Deus, mas que o seu dia a dia ele reflita isso também. Então, eu acho que essa é a base de tudo, isso é aquilo que vai testificar a nossa trajetória como cristão. Isso é algo que eu acredito, isso é algo que eu tenho buscado viver, de saber, de ter maturidade, de lidar com as diferentes situações e conseguir me comunicar com todas as pessoas. Muito mais importante do que só falar sobre o Evangelho o tempo todo, falar sobre Bíblia o tempo todo, espiritualizar tudo. Muito mais importante do que ficar espiritualizando tudo o tempo todo é eu me posicionar de uma maneira onde a minha vida revele isso. Isso é genuíno, isso chama a atenção das pessoas, isso é viver o reino de Deus, independente do que eu esteja fazendo e como eu estou me comportando, aonde eu estou, com quem eu estou. Porque eu sou filho, isso faz parte da minha identidade, isso está dentro do meu coração e é dessa maneira que eu sou e que eu me comporto. Então, eu acho que essa é a melhor maneira, a maneira mais eficaz da gente levar a mensagem da palavra de Deus através do nosso trabalho. É o que eu tenho tentado fazer através dos meus clientes que me contratam aqui, mandam um e-mail e a gente conversa. Nem todos os meus clientes são cristãos e a gente consegue ter uma conversa saudável sobre a vida, sobre propósitos, sobre visões de mundo, entregar trabalhos no prazo, enviar orçamentos com valores justos por causa do seu trabalho, respeitar o espaço do cliente, deixar o cliente comunicar aquilo que ele quer, que ele precisa, saber ouvir, atender bem. Tudo isso faz parte do meu trabalho e tem sido uma experiência muito desafiadora. Eu acredito que eu preciso gravar um outro vídeo falando sobre a minha experiência de transição profissional aqui para o YouTube. Eu já comentei algumas vezes sobre isso no Instagram, mas eu acho que vai ser legal falar sobre isso com vocês também.
Nós precisamos ser fiéis a Deus, em primeiro lugar, colocando Ele como o Senhor do nosso trabalho. Eu preciso entender que quando eu faço meu trabalho com paixão e com excelência, o crescimento e a multiplicação ela vai acontecer de uma maneira natural, que o crescimento vem de Deus, mas Ele precisa ser o Senhor do meu trabalho e eu preciso me colocar numa condição de trabalhador. Trabalho dá trabalho. Meio óbvio, né? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso me empenhar naquilo, eu preciso, se eu não sei fazer, hoje em dia é tudo muito mais fácil, a gente pode pesquisar no YouTube como se faz aquela tarefa, a gente pode procurar um curso na internet, a gente pode procurar conversar com pessoas que sabem e gerir o nosso tempo e a nossa vida profissional com sabedoria, mas também com empenho, mas também com o nosso coração, sabe? Isso também revela a glória de Deus, isso também comunica a mensagem da palavra de Deus. Vai lá para Gênesis, a gente enxerga que o trabalho ele estava presente desde o início. Quando Deus coloca Adão no jardim, ele institui tarefas para Adão. Ele tinha tarefas para fazer, delegar nomes, ele tinha que cuidar. Mas o trabalho ele passa a ser um fardo a partir do momento que o pecado entra na terra. E nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, mesmo que aos nossos olhos pareça pouco. Talvez o pouco que Deus está te dando é uma sementinha que precisa ser plantada, cuidada, para que ela cresça e para que você colha os frutos disso mais para frente. Se Deus te deu inteligência para determinada área, se você sente uma aptidão para estudar coisas específicas, cara, se dedica. Sai do Instagram. Para de passar o dia no Instagram olhando a vida das pessoas que você gostaria de ter, mas ainda não tem. Para de se comparar e vai dedicar tempo àquilo que o Senhor está te chamando, sabe? Vai valer a pena. Você vai colher os frutos disso depois. Você vai se dedicar a algo que o Senhor colocou dentro de você e vai se sentir satisfeito nisso. Você vai ser uma bênção e assim também vai estar comunicando a palavra de Deus através do seu trabalho. Então eu acho que é isso. Eu me empolgo bastante com esse assunto, mas é algo que eu realmente queria trazer para vocês. Foi um tema que vocês pediram muito e é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, compartilha ele com alguém, porque eu sou iniciante aqui no YouTube, mas eu tô me esforçando para trazer um conteúdo legal para vocês. Sem espiritualizar demais, mas tomando um olhar realmente cristão para as coisas que a gente vai conversar aqui, sobre vida profissional, sobre criatividade, enfim, vários temas. E aí é isso, um beijo, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo.